suas mãos. Querido Pai, nós apresentamos nossos queridos, nossos bebês, crianças, compradas pelo teu sangue, porque a tua palavra diz que dos pequeninos é o reino de Deus. Então, em nome de Jesus, reveste nossas crianças de bênção, de sabedoria, de entendimento, para que elas possam receber a palavra e saírem daqui plenas e completas, como um rebanho do Senhor, edificadas em valores e em princípios que elas vão levar para a eternidade, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Pode aplaudir o nosso Deus. Glória a Deus. Pode se sentar. Glória, glória, glória. Deus abençoe vocês. Queridos, eu gostaria que, se vocês pudessem, vem mais para frente, gente, vem mais perto, vem mais para cá, né? Vocês aqui, vem mais perto aqui, né? Vamos estar já junto, né? Aí, ó, quem tá, né? Vamos estar mais juntinho. Deus abençoe vocês, a família de vocês, cada um. É tão bom. Eu sou uma pessoa de relacionamento. Eu não vou cuspir, fica tranquilo. Então é bom a gente estar mais junto, próximo, né? E quando a gente faz o primeiro culto do ano, a gente fica pensativo, muito pensativo. Qual será a mensagem para dar um rema para a galera? A gente fica pensando nisso, né? Eu sei que algumas pessoas estão me olhando meio estranho, porque minha loira falou para mim tirar a barba, e sou eu mesmo, viu? Tirei a barba. E calorzão, a Simone falou: por que você não tira essa barba? Falei: você tem certeza? Você está certa disso? Que quando tira a barba o queixo some, né? Acontece alguma... Imagina o Reginaldo sem barba, Adriana. Não dá não, né? Dá sim? Ah, você quer que ele tire a barba? Ah, ela quer que você tire a barba, Reginaldo. Teve um dia que a Simone quis que eu tirasse a barba. Eu falei: peraí que eu estou indo lá agora. Já voltei sem barba, né? Então, eu quero falar para vocês que é bom estar aqui esse ano, nesses dias que nós estamos aqui orando. Então são 12 dias de busca para 12 meses de vitória. Qual é o propósito disso? O propósito disso tem tudo a ver com o tema da palavra que eu vou ministrar hoje. 12 dias de busca por 12 meses de vitória. Então, dia 1º, a gente estava numa comunhão maravilhosa com a família, mas corremos para cá para liberar um monte de palavra profética sobre o nosso mês de janeiro. Então, a gente começou a falar, todo mundo chorando, e ungimos e consagramos o nosso mês de janeiro ao Senhor, para que seja um mês de janeiro de céus abertos, de conquista, de relacionamento com Deus, de prosperidade, de saúde. Então eu, como pastor, senti na responsabilidade de fazer isso pela igreja. E alguns que também se dispuseram, vieram, e dia 2 a gente consagrou fevereiro, e dia 3, que foi representado por ontem, a gente consagrou o mês de março, e hoje, 9 da noite, nós vamos consagrar o mês de abril. Se você tiver disponibilidade de ficar aí uns 40 minutos, consagrando. E se você falar assim: pastor, foi liberado um monte de palavra profética e eu não peguei. Está lá no YouTube da igreja, você pode entrar, pegar lá os decretos e falar: amém, eu creio, tomo posse para a minha vida. É igual a pessoa que perdeu a matéria de uma escola, de uma aula. Ela pode ir lá e pegar aquela matéria, porque ninguém vai ficar para trás. A gente quer que esse ano seja maravilhoso e extraordinário para cada um. Que Deus vai fazer coisas extraordinárias. Então, por que a gente começou a consagrar, profetizar um mês, cada mês? Porque eu vou falar que tem tudo a ver com o tema da mensagem e com o que eu vou abordar no mês de janeiro. O tema da palavra de hoje é gerando no Espírito. Repita comigo: gerando no Espírito. Glória a Deus. O que nós geramos no Espírito? Tudo.
tudo é gerado primeiro no Espírito. Deus, quando Ele criou o mundo, em Gênesis capítulo 1, versículo 1 ao 3, diz lá, que Deus criou pelo poder da sua palavra. Mas antes nasceu no seu coração, depois ele nasceu na sua alma, e ele trouxe no espírito e trouxe a matéria física. Então Gênesis capítulo de número 1, do versículo 1 ao 3, vamos ler. Vai chegar, chegou. No princípio Deus criou os céus e a terra. A terra, entretanto, era sem forma e vazia, e a escuridão do mar envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E agora, e disse Deus: haja luz, e houve luz. E depois, não precisa continuar, mas tudo que foi criado pela palavra profética gerada por Deus. Deus falou: haja separação da terra seca, haja animais, haja as flores do campo, haja os peixes, e ele foi tudo criado pelo poder da palavra. E o que isso tem a ver com você? A Bíblia diz que você é imagem e semelhança de Deus. Então, imagem é que tem a mesma... Como é Deus? Como é Deus? Ué, se olha no espelho, você é a imagem de Deus. Como é Deus? Alguns dizem que é uma força ativa, outros dizem que é um velhinho sentado no trono, mas eu acredito que Deus é parecido com você. Pode falar para umas 2, 3 pessoas: sabia que Deus é parecido com você? Porque você é a imagem de Deus. Sabia que Deus é parecido com você, Brigniski? Que você é a imagem e semelhança de Deus? Sabia? Então, você é imagem e semelhança de Deus. Então, imagem é parecido fisicamente. E semelhança? O que é semelhança? Características. Tem desejo, tem um coração. Ele se entristece, ele se alegra, ele chora, ele ri, ele tem lágrimas, ele come, ele bebe, ele sente cheiro. Você vê como que Deus sente cheiro? A Bíblia diz que a oração, ela sobe como uma fragrância de um incenso agradável às narinas de Deus. Tem um perfume que eu coloco, que a Mary passou para a Simone, e a Simone fala: ai, como que você está gostoso com esse cheiro. Então eu sempre ponho esse perfume, né? Às vezes já vieram oferecer perfume, já vieram oferecer perfume para mim, né, na rua. Fala: minha querida, meu querido, minha mulher tem que cheirar primeiro. Imagina que eu chego com perfume em casa e ela fala: credo, que perfume enjoativo. Aí não, né, varão? Tem que ser um perfume que ela vai sentir seu cheiro, né? Então, Deus é a imagem e semelhança da gente. Ele sente a fragrância. A Bíblia diz que a sua oração faz Deus falar assim: que cheiro bom é esse? Que cheiro gostoso que está subindo as minhas narinas. Assim como o pecado atrai o cheiro do Leviatã, o pecado atrai o cheiro do Satanás, o pecado atrai o cheiro do inimigo. Então, sabendo que tudo é criado através do Espírito primeiro, então no mês de janeiro, nesses 10 dias de janeiro, nós estamos criando palavras proféticas para cada dia represente um mês de bênção na nossa vida. Vocês estão entendendo? Eu estou explicando o porquê de eu estar fazendo isso, e estou explicando algo que eu quero que mude a tua maneira de encarar as dificuldades.
que você aprenda a gerar no Espírito a tua vitória. Então, em Hebreus capítulo 11, Carlos, versículo de número 3, diz que tudo foi criado pela palavra de Deus. Tudo aquilo que, pela fé, compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus, e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Como assim? Como assim? Vamos lá, vamos entender como é isso. De manhã eu não li esse texto, mas eu vou ler esse texto com vocês agora. Em Atos dos Apóstolos, quando Saulo, ele cai do cavalo, ele fica cego, ele fica 3 dias dentro de uma casa, e dentro daquela casa, na rua chamada Rua Direita, esse texto não estava nos meus scripts de ler ele, mas eu acredito que está em Atos, capítulo 9, 10, Atos 10, obrigado, 9 e 10, e ali, olha que coisa aqui, versículo 10, havia em Damasco um crente chamado Ananias. O Senhor falou para Ananias em visão. Obrigado, Aleph. Olá. Ananias, diante do que prontamente respondesse: eis-me aqui. E o 11: então o Senhor lhe disse: apronta-te e vai à rua que se chama Direita, e procura na casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo. Eis que ele está em oração nesse momento. E aí no 12: e acaba de ter também uma visão, no qual um homem chamado Ananias se aproxima dele e impõe as mãos para que ele volte a enxergar. O apóstolo Paulo, ele estava nessa casa na Rua Direita, 3 dias de jejum. O apóstolo Paulo estava cego, ele ficou cego, ele estava clamando em jejum, e ele tem uma visão de que Ananias ia lá pôr as mãos sobre ele, ia orar por ele, e ele ia voltar a ver. E ao mesmo tempo Deus avisa Ananias e fala assim: Ananias, vai lá, coloca as mãos sobre o meu servo de Tarso, que é chamado Saulo, e ele vai voltar a ver. Paulo estava vendo? Não, mas foi gerado no coração do Ananias em espírito, e foi gerado no coração de Paulo no espírito o que iria acontecer. Eu queria que você trabalhasse o seu coração e o seu espírito, para que os sonhos, a mudança, aquilo que você almeja para a tua vida, você começasse a gerar no seu coração em visão, como se você já visse que aquilo tivesse acontecendo, porque a Bíblia diz que assim como o homem declara na sua alma, assim o será. Então tem pessoas que têm uma fé, que elas geram a situação, e tem umas pessoas que tem uma nuvem negra sobre a cabeça dela, que elas geram problema, e nós temos que trabalhar isso dentro de nós. Que tipo de fé nós vamos ter? Uma fé negativa ou uma fé positiva? Esses dias eu estava escutando sobre a diferença de ser otimista e de ser pessimista. O pessimista, ele já está torcendo para dar errado, aí dá errado só para ele falar: tá vendo? Eu estava certo. E o otimista,
Só que o pessimista, ele já sofreu achando que ia dar errado, porque ele achava que ia dar errado. Vamos usar o exemplo de um pedreiro. Tem um pedreiro que você contratou para fazer a obra, ele já vai falar assim: ah, essa casa não vai ficar boa, vai ficar torta. Você fala: não vai. Aí se a casa deu um problema, ele vai falar: não falei. Então ele foi pessimista e profetizou, e parece que aquilo puxou para baixo a obra. Então você fala: nessa casa vai ficar boa, e de repente deu algum probleminha, você ficou triste só uma vez. O pessimista ficou triste na hora que foi fazer, e depois ficou triste 2 vezes. Que eu quero te dizer, e basta cada dia o seu mal. Você vai doutrinar a sua alma a ver a tua vitória, a ver a mudança que você quer na pessoa que você ama, a ver a situação mudando, porque assim como você é imagem e semelhança de Deus, você está aprendendo nessa noite a declarar, a fazer um ambiente do milagre para a tua vida, para gerar. Nós estávamos conversando, com meu irmão, que ele estava trabalhando na firma lá, e eles vieram aqui no altar, a família toda veio no altar, a gente veio orar, não foi? E falou que ele estava trabalhando muito, e meu coração viu já ele em casa, tendo um tempo de qualidade com a família. Ele falou que ele estava desgastado, estava até tenso, não estava vendo a família. 2h30 para ir, 2h30 para voltar do trabalho aproximadamente. Falei: não, semana aqui você vai ver, vai sair do serviço e vai buscar uma outra coisa, você vai ter um tempo maravilhoso. Não foi um fim de ano glorioso que você viveu, há muito tempo você não vivia. Na segunda-feira ele não foi mandado embora. Vai brincando. Foi mandado embora. Quantos anos de empresa? 2 anos e meio? 2 anos e meio. Mas ele foi mandado embora e está vivendo uma promessa, sua esposa trabalhando. Mas ele, liberei a palavra, ele já imaginou aquilo acontecendo, e como ele imaginou, aconteceu. Eu não estou falando que foi a minha fé ou que foi a fé dele, mas o que eu estou falando que é o que a tua fé pode fazer, é o que a tua maneira de acreditar pode fazer, pode trazer existência com uma palavra. Assim como Deus disse: haja luz, haja luz. Então eu quero declarar: haja uma plena realização na sua vida sentimental, haja uma plena realização na sua vida financeira, haja uma plena realização no coração de Deus na sua vida ministerial, que haja realmente um posicionamento que transforme você em espírito, alma e corpo, porque tudo é criado no reino do Espírito. Eu vou trazer para vocês assim a criação humana. A criação humana, no Salmo 139, diz que antes de nós sermos formados, nossos ossos, nosso ventre, dentro do ventre da nossa mãe, todos os dias da nossa vida já estavam escritos no livro de Deus. Então, antes de você ser formado, todos os dias da sua vida estavam escritos no livro dele. Até os dias maus, sim. Só que é o seguinte: qual que é a primeira coisa que nasce num ventre materno? Você sabe qual que é a primeira coisa que nasce dentro da barriguinha da mãe? É o coração. É o coração. Primeira coisa é o coração. Começa a pulsar. Não é o coração? É a grávida mais fresca que está aqui, né, Pedro? Sua mulher, não é? É um coração. É o coraçãozinho que ele está latejando, o coração. E no coração, quando a gente sente uma decepção amorosa, você fala: ai, meu coração está partido. Porque o coração é a sede das nossas emoções. O coração é a sede dos nossos sentimentos. Então, Deus fez com que você pense que seu filho nasceu no seu ventre, mas ele nasceu no coração de Deus. E aí Deus assoprou um fôlego de vida dentro de você.
e agora é um coraçãozinho. E por último, a carne. Então o que eu estou dizendo que eu expliquei de manhã: espírito, alma e corpo. Nós somos gerados no espírito, depois o coração, depois o físico. E aí na nossa vida, nós tentamos fazer as coisas na força do braço, na força da carne. Nós queremos vencer na força do braço, nós queremos conquistar na força do braço. Nós encaramos desafio na vida na força do braço, na força da nossa capacidade, na força do nosso entendimento. É claro que Deus ajuda, pode ser que às vezes vai dar certo, mas Jesus disse: meu fardo é leve, meu jugo é suave. Se você entender o jeito certo de fazer as coisas, sua vida vai ser como fluir num rio de bênção. Essa palavra aqui é para mudar a mente. Essa palavra aqui é para viver muito acima de uma religiosidade, de uma placa de igreja. Essa palavra aqui é para você viver cheio de fé. Você vai encarar um desafio, você já fecha os olhos e já começa a declarar aquilo acontecendo com toda a fé do seu coração, na autoridade do nome do Senhor Jesus, e você já gera uma realidade através da sua fé. E se tem uma coisa que agrada a Deus, é fé. Vou contar para vocês aqui. Teve coisas que eu fiz que Deus não mandou eu fazer, mas Deus honrou minha fé e Ele me acompanhou. Atitudes que a gente toma na empolgação da alma, mas se você está com fé, Deus fala: tá bom, eu vou te ajudar, filha, mas você tem que crer. Você move a mão de Deus, você move o coração de Deus. Então eu quero falar para vocês: pastor, onde está escrito que as coisas são criadas numa santificação e no espírito, alma e corpo? 1 Tessalonicenses, Carlos, capítulo 5, versículo 23. Que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando a gente pensa em se purificar, nós pensamos em se purificar: eu vou purificar minha carne para curar minhas emoções, para buscar Deus. Na nossa natureza a gente fala: eu vou entrar no jejum. Só que Deus, Ele diz, pode deixar esse versículo por enquanto, Carlinhos. Ele quer te santificar no espírito, para que você esteja conectado com Ele. E aí Ele muda os seus sentimentos, você se edificando no espírito. Sabe o que é se edificar no espírito? Você não está com vontade nenhuma de orar, você não está com vontade nenhuma de ler a palavra, você está com vontade. Aí você fala assim: não, mas eu preciso me edificar. Aí você coloca um louvor no seu fone de ouvido, ou liga na tua televisão, ou liga o louvor no carro e fala: oh Deus. Aí quando estiver tocando o segundo louvor, você já está sentindo a presença de Deus, você já está se santificando no espírito, você já está sendo ministrado por aquelas canções, e Deus já está falando com você. Ou se você gosta de uma palavra, você pode pôr uma palavra, ou se você tem o hábito de ler, ou se você tem o hábito de ouvir. Mas é importante você entender que a santificação vem ao espírito, aí depois, segunda etapa, vem na alma. O que é a alma? O que é a alma? A alma é onde é a sede das emoções, aonde fica o sentimento de mágoa, de rancor, de decepção. Vai me ajudando. Quais sentimentos que tem dentro de uma alma? Vai falando alto aí para mim. Decepção, que mais?
frustração, alegria, coisas boas também, ansiedade, que mais? Inveja, que mais? Medo. Então, enfim, sentimentos da nossa alma são sentimentos que nós temos que cultivar e podar, como se fosse um lindo jardim. Sua alma é como se fosse um jardim. Por isso que a gente faz, o meu sonho é que uma hora a gente faça encontro de 3 em 3 meses. Tem algum tipo de encontro na igreja, porque nós passamos pelo encontro. E como foi o encontro? Ele foi. Teve cura interior, não teve? Mas depois, você não ficou magoado com alguma coisa? Não ficou sentido com alguma coisa? Depois que você passou pelo encontro, você não se feriu novamente? Não se decepcionou com alguém ou consigo mesmo? Você não se entristeceu por alguma coisa? Então, nossa alma, que é um jardim, vem sentimentos que nos dói, sentimentos de frustração, de medo, de abandono, de insegurança, de solidão, de alegria, de felicidade. É um montante, e nós temos que olhar para a nossa alma e fazer como se fosse um jardim. Olha, esse sentimento eu vou podar, eu não vou deixar criar essa amargura. Eu vou falar para aquela pessoa que eu estou chateado com ela, e que eu perdoo ela, e vou pedir perdão para ela também, e não vou deixar esse ressentimento, cortou aquela ramificação, porque aquilo vai criando raiz, e as raízes vai esgotando nosso vigor de viver. Então, quando Deus fala aqui em Tessalonicenses que nossa espírito seja irrepreensível, então nós vamos buscar a Deus, nós vamos estar trabalhando o espiritual, nós vamos estar trabalhando nossos sentimentos, e nós vamos estar trabalhando também, por final, quando você está com a sua alma segura, tranquila de quem você é, definido, sem mágoa, sem ressentimento, leve, você começa a trabalhar o seu corpo. O corpo é a habitação do Espírito Santo de Deus. O corpo é onde você se cuida, onde você sabe que se você tomar muito açúcar vai ter diabetes, então você se controla. Sabe que o vício faz mal, então você fala, opa, aqui não. Sabe que de repente, se você comer gorduras, muita gordura, você vai ter problema. Muito doce, muito sorvete. Eu sei que nós estamos falando aqui na época que acabou as festas de fim de ano, foi uma loucura. Teve gente que comeu até sair pelo nariz. Não é verdade? A gente come igual doido. Nunca vi, né? Tanta coisa boa também, né? Já tá cheio. Eu tava lá no fim do ano na casa dos meus tios lá. Eu já tinha comido carne que eu não aguentava mais. Aí minha tia veio, agora eu vou tirar os doces da geladeira. Eu falei, vixe, vou lá para fora lá. Já era. Então, eu quero dizer pra gente que nós somos espírito, alma e corpo. E se Deus é imagem e semelhança tua, você é imagem e semelhança de Deus. Deus Espírito, Ele tem um sentimento no coração que é a alma. E quem é o verbo que se fez carne e desceu e se humilhou, foi obediente até a morte de cruz? Quem foi o próprio Deus que morreu numa cruz? Jesus. Jesus, ele disse, perguntaram, mostra-nos o Pai, Felipe. Ele falou assim, Felipe, eu estou com você tanto tempo e você não está vendo que eu sou o Pai. Quem me olha está olhando o Pai. E essa é a compreensão. Então, se tudo é gerado no Espírito,
se tudo é gerado no espírito, para que se manifeste na alma, para que reflita no corpo, então as coisas espirituais, elas são declaradas no mundo espiritual, você já começa a olhar e sentir, e aquilo se manifesta no mundo físico, na carne. É o último estágio de manifestação, mas precisa ser gerado dentro de você. Esses dias nós tivemos uma reunião, eu e Jonas, nós estávamos conversando, né, Jonas? E aí eu disse para ele: Jonas, você tem sonhos maravilhosos, coloque seus sonhos no papel, porque o sonho que é colocado no papel não é mais sonho. Sabe o que é um sonho? Quando você pega um sonho, quem tem algum sonho aí na vida? Olha que lindo. Agora eu quero te perguntar, você já pôs esse sonho no papel bem detalhado? Levanta a mão quem já conseguiu colocar. Aí já são menos. Então esse sonho que você pôs no papel já não é mais um sonho. Sabe o que ele é? Ele é um projeto que vai acontecer. Então hoje você vai pegar os seus maiores sonhos e vai colocar no papel, e vai virar os projetos, e você vai colocar diante do altar, e você vai imaginar esses projetos, e você vai declarar sobre esses projetos, porque você vai trazer à existência aquilo que não existe através da tua fé. Você está me entendendo? Então o tema dessa palavra hoje é gerando no Espírito. Você está entendendo como que funciona a nossa fé? Isso é, se você for para, alguns já foram para a Itália, já foram para a França, já foram para a Alemanha, se você for para outro lugar da terra, isso aqui vai servir muito além de placas de igreja, mas é a sua fé que vai ser ativada hoje, porque você vai gerar no Espírito, você vai gerar espiritualmente circunstância na tua vida. E gerando circunstância, quando José do Egito ele sonhava que ele ia ser levado, que ele era tudo na base de sonho, mas ele tinha os sonhos registrados, no entanto que está até escrito na Bíblia, detalhado. Então os sonhos de José viraram projetos e viraram verdades. Você quer trabalhar a tua alma hoje, para que os maiores sonhos que você tem, vai virar projetos e vão acontecer? E é interessante, que quando Josué, que foi discípulo de Moisés, no final da vida dele, ele tinha conquistado um monte de terra, e ele falou assim, na oração: Senhor, eu conquistei, aonde o Senhor falou que eu ia pisar a planta dos pés, nós como povo de Deus tomamos posse dessas terras maravilhosas. Sabe o que Deus diz para Moisés? Você não vai acreditar. Deus disse para Moisés: Moisés, por que você marchou tão pouco? Eu tinha muito mais para você. Meu Deus do céu. Então sonha os sonhos grandes, para mostrar a grandeza da tua fé, e saiba que Deus vai falar assim: olha, eu tenho muito mais para você do que você está sonhando, porque os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos, meus sonhos são maiores que os teus. Meu Deus, você está comigo? Você está recebendo essa palavra? Eu creio muito nessa palavra. Eu gostaria que o Carlos colocasse aqui aleluia, Espírito Santo de Deus, Marcos capítulo 11 versículo 24. Tudo que você pedir, entrando na presença dEle, se envolvendo com a presença do Espírito,
tudo quanto você pedir. Tudo. O que é tudo? Tudo é tudo. Tudo é tudo. Tudo que você pedir. Tudo. Tendes fé que já o recebeste. Tendes fé que já o recebeste. Tendes fé que já aconteceu. Tendes fé que vai acontecer, que está gerando no mundo espiritual. Tendes fé de que já tendes fé de que já recebestes. Quem está dizendo isso? Não foi Paulo, não foi Pedro, não foi Silas. Foi o próprio Jesus Cristo que disse: tendes fé que receberás. Tendes fé que receberás. Então, essa palavra é para que você fale: eu vou gerar uma nova vida para mim no Espírito. Eu vou trazer essa nova vida no Espírito. Eu fico imaginando, eu que sou recebedor dessa palavra nessa noite, fico pensando: meu Deus, eu quero pôr em prática. Eu preciso agora fazer uma lista. Eu preciso agora escrever. Eu preciso avançar. Eu tenho engavetado grandes projetos, mas no meio da pandemia, no meio de algumas decepções, de algumas pessoas que foram embora, líderes, pessoas que eu contava, problemas na família que aconteceu, eu peguei alguns sonhos que eu tinha escrito assim e guardei na gaveta e joguei alguns papéis fora. Vou planejar de novo, mas eu estou recebendo essa palavra porque quem ministra é o primeiro que recebe a palavra de Deus. E a Bíblia diz que quando o Espírito Santo começa a ser derramado no meio do povo dele, as crianças profetizam, os jovens começam a ter visão, e os velhos voltam a sonhar. Os problemas da vida faz com que a gente fique com a nossa alma velha e deixe de sonhar. Mas o Espírito Santo, quando ele vem da palavra, essa é uma palavra que pessoas selecionadas pelo dedo de Deus estão aqui para ouvir essa palavra. Existe palavra legal, revelação bacana que nos edifica, mas hoje é uma noite de palavras de mudança de destino. E que se você estiver conectado como eu estou sentindo essa palavra aqui, a sua vida não será mais a mesma. Eu tenho certeza. Essa é uma palavra, não é uma palavra para um culto de uma noite. Essa é uma palavra para falar: opa, peraí, eu vou pegar essa palavra e vou usar como rema. Peraí, estou entrando no meu quarto que eu estou gerando uma realidade paralela, porque essa eu não estou gostando. Já assistiu aqueles filmes de ficção científica, que existe um universo paralelo, realidade paralela, da Marvel, do Stranger Things, como que é? Stranger? Então, tem realidade paralela nessa série? Então eu quero que você, com toda a tua fé, com toda a tua criatividade, hoje, aproveitando esses minutos aqui nesse lugar, você comece a olhar como está a sua família, como está a tua vida profissional, como está o teu chamado com Deus, o teu ministério. Porque melhor do que ser bem sucedido é viver o propósito de Deus para a tua vida. É viver o propósito de Deus. Quando eu fui chamado para o ministério, eu ministrava o louvor na igreja. O pai lembra, ministrava o louvor na Holiness. Tinha aberto uma loja de som
tinha aberto outra loja de som aqui na Capitão João, em frente à portaria da Schmidt. Tinha aberto uma outra loja de som na Álvaro Machado. Estava com 8 funcionários. A Marilyn trabalhava para mim lá, instalava isso filme. A gente tinha 8 funcionários. Tinha uma loucura que a gente não dava conta de tantos carros que tinha. Estávamos terceirizando isso filme em concessionária. Ia entrar tanto dinheiro que eu ia ter que pegar o empréstimo para comprar bobinas de insufilme para instalar insufilme nos carros. Falei, meu Deus, não. E aí eu comecei a fazer um culto na sala da minha casa. Eu falei, se o que eu quero é isso, é o ministério. Ela falou, mas tá ganhando dinheiro, a gente comprou nossa casa. Eu falei, amor, eu quero a presença de Deus, eu quero o ministério, eu quero viver uma igreja. Deus vai nos dar a multidão e no futuro Deus vai prover na nossa vida. Só que vamos passar um aperto, você tem coragem? Ela falou assim, vai que eu seguro as broncas em casa. E aí, na sala da nossa casa, fomos abençoados para começar um trabalho. Com a minha família aqui, alguns amigos. Comecei a me sentir a pessoa mais plena e realizada da face da terra. E assim começou o ministério Shalom Adonai. Cada vida que se converte, cada sonho que começa a vir, cada pessoa do exército de Deus que Deus manda nesse lugar, eu acredito que é uma pessoa enviada, porque nós temos um sonho. Eu tenho um pouco de receio de falar desse sonho, porque depois da pandemia eu fiquei meio abalado, porque eu fiquei doente, meu pai pegou ali Covid, quebrei as costelas, meu sogro morreu. Foi uma luta muito grande que a gente passou. As pessoas esvaziaram das igrejas. A igreja, nós fazíamos o culto na Rio Branco, os cultos eram cheios, fazia 2 cultos cheios, e as pessoas começaram a voltar agora. Muitas pessoas se perderam, muitas pessoas esfriaram na fé, aconteceu muita coisa, mas eu entendi que uma palavra como essa hoje é 20.736 vezes 2, que são a geração dos 12, a segunda geração dos 12 discípulos de Cristo, são 144. A terceira geração dos 12 de Cristo são 1.728. E a quarta geração de 12 discípulos são 20.736 homens e 20.736 mulheres edificados, cuidados de perto. Então, é um sonho que eu estou tirando da gaveta novamente, para trabalhar ele. O sonho não morreu, porque José, quando estava no calabouço, ele estava no calabouço do rei, do faraó, e o calabouço, ele estava a um passo da promessa que Deus tinha para ele, mas ele não sabia. No calabouço, ele estava a um passo da promessa. O que tem a ver com você? Você pode achar que está passando uma dificuldade, um vale, uma dificuldade, mas saiba que essa dificuldade é Deus te capacitando para, na hora que Ele pôr aquilo na tua mão, você saiba cuidar. Para que Ele coloque aquilo que você tanto está almejando, você saiba valorizar. Então vamos entrar na presença de Deus e vamos gerar uma nova realidade. Chama as meninas do louvor, porque Deus está nesse lugar e você vai começar a gerar uma nova realidade. Queria que você pensasse sobre sua família, sobre o seu ministério, sobre a sua vida.
você fechasse os olhos ainda você, onde você está, e comece a gerar uma atmosfera de manifestação do Espírito Santo. Comece a gerar uma atmosfera de manifestação do poder de Deus sobre você. Comece a falar com Ele, comece a falar com a presença do Senhor, comece a falar com o Espírito de Deus. Fala, eu quero estar envolvido contigo, até que nós sejamos um. Quero entrar na tua presença, porque Ele quer te revelar os sonhos que Ele tem para a tua vida. Chega de viver sonhos da carne, chega de viver sonhos que te levou à frustração, chega de viver sonhos que te levou ao abandono, te levou a decepções, te levou a não conquistar. Você já até pensou em tirar a própria vida. Deus está falando contigo, chega de viver uma vida sem sentido. Envolva-se na presença dEle, porque Ele quer te guiar, Ele quer te orientar, Ele quer te proteger, Ele quer gerar no seu espírito uma nova vida. Ele quer gerar na tua vida esperança, fé, paz, amor. A unção de Deus está aqui. A unção de Deus está sobre você. Então comece a declarar: tua família restaurada, tua casa salva, você cheio do Espírito, você cheio da presença, cheio do poder de Deus, cheio de autoridade, cheio de unção. Comece a se imaginar, porque a Bíblia diz: assim como o homem se imagina, assim ele é. Então seja cheio, seja cheia, seja cheio do Espírito Santo, até que nada mais importe, até que nada mais importe.